Sabe quando a Indy finalmente entende como o sistema funciona em Diabo Veste Prada? Quando ela para de lutar contra ele e começa a jogar pelas regras? Pois é, a gente passou anos achando que esse era o arco da heroína. Aprender as regras, se encaixar, virar Miranda Priestly um dia. Mas e se o próximo capítulo não fosse esse? E se o próximo capítulo fosse: a Andy larga o emprego, cria um token de governança e agora a Runway não existe mais como empresa, existe como uma DAO e ela tem 12% dos votos? Bem-vinda de volta ao De Repente Web3 e hoje a gente vai falar sobre Ethereum, Web3 e sobre uma coisa que deixou acordado às 2 da manhã na semana passada. Por que o próximo emprego pode não ter nenhum chefe? Oi, eu sou a Luísa e você está ouvindo o De Repente Web3, podcast que explica a tecnologia como se fosse inteligente o suficiente para entender. Porque você é. Aqui a gente não faz aquela coisa condescendente de vou explicar como se você tivesse 5 anos. A gente faz o oposto. Assume que você já sabe que o mundo tá mudando e que você quer entender como e porquê, sem ter que aguentar um homem de 43 anos te explicando blockchain com o tom de quem inventou o fogo. O episódio de hoje não é sobre moda. Ou melhor, é sobre moda, poder, hierarquia, sobre o que acontece quando você remove o chefe da equação. E sobre uma tecnologia chamada Ethereum que pode, repito, pode estar no centro de tudo isso. Vai ter contexto histórico, analogia pop, vai ter dado real e vai ter aquela honestidade de dizer quando algo ainda é aposta e não certeza. Sem enrolação, vamos nessa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar em quantas decisões na sua vida profissional dependem de uma pessoa que você não escolheu, não entrevistou e não pôde demitir? Não tô só falando de chefe ruim, aquele tipo óbvio que grita na reunião ou toma crédito pelo seu trabalho. Tô falando de uma estrutura mais profunda do que isso. Pensa comigo, você vai trabalhar, produz valor, esse valor vira receita para a empresa. A empresa decide quanto te pagar, te diz quando você pode tirar férias, se você pode trabalhar de casa, o que pode ou não postar no LinkedIn, nas redes sociais, sem comprometer a sua posição. Isso não é pessoal, é estrutural e é como o trabalho foi arquitetado. O Diabo Veste Prada captura isso de um jeito que eu acho simplesmente genial, porque a Miranda não é a vilã do filme, ela é o sistema. Ela é o que acontece quando a gente chega no topo de uma hierarquia que foi desenhada assim. Ela também tá presa à sua maneira. Agora, isso sempre foi assim e vai continuar sendo? Bom, não e não, na minha opinião. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu preciso colocar um pouquinho de contexto histórico. Prometo que vai ser rápido e vai fazer sentido depois. Antes da Revolução Industrial, a maior parte do trabalho era autônoma ou em pequenas comunidades. Artesãos, agricultores, comerciantes, o que chamamos hoje de trabalhar por conta própria era simplesmente trabalhar. A hierarquia corporativa, como a gente conhece, é uma criação relativamente recente, do século XIX e XX. A empresa surgiu como uma solução tecnológica. Sério, como você vai coordenar 500 pessoas produzindo a mesma coisa ao mesmo tempo em escala? Cria uma estrutura. Cargo, hierarquia, regras, um CEO no topo e um estagiário embaixo. Funcionou e funcionou muito bem. O mundo moderno foi construído com essa estrutura. Mas aí chegou a internet. E depois, algo a mais. Quando a comunicação ficou praticamente gratuita, quando qualquer pessoa com celular pôde se conectar com qualquer outra pessoa no mundo, as empresas começaram a perder parte da vantagem. Plataformas emergiram, freelancers ganharam poder, criadores de conteúdo construíram impérios sem estrutura corporativa. Mas ainda tinha um problema não resolvido: confiança e dinheiro. Como você trabalha com alguém que não conhece em outro país, sem um intermediário confiável gerenciando o pagamento? Como você cria as regras coletivas sem precisar de uma entidade central para impor essas regras? É exatamente aqui que entra o Ethereum. E é aqui que a história fica interessante. Antes de tudo, eu sei que 2021 foi o ano em que todo mundo fingia entender NFT de macaco. A gente já tem um episódio sobre isso. E eu sei que a gente já esclareceu o blockchain aqui várias vezes. Mas eu preciso que você deixe esse bagageiro de lado por 2 minutos, porque o que tá embaixo de toda essa loucura é genuinamente fascinante. No episódio de ontem, a gente falou dele, o Bitcoin, criado em 2008. Uma moeda que funciona com a base em matemática e uma rede descentralizada de computadores, não em confiança numa instituição. Revolucionário, mas limitado. O Bitcoin faz uma coisa: transferir valor. Só que em 2013, um adolescente russo-canadense, que na época escrevia sobre Bitcoin para uma revista de entusiastas, publicou um white paper com uma ideia diferente. E se você pudesse programar regras em cima da blockchain? Não só, tipo, envia o dinheiro do ponto A para o ponto B, mas envia o dinheiro do ponto A para o ponto B se, e somente se, a condição X for verdadeira. Isso parece simples, mas muda tudo. Porque uma vez que você pode programar condições, você pode programar contratos. E contratos são a base de praticamente toda a organização humana. Emprego, propriedade, empresa, governo. Esses programas se chamam smart contracts, os contratos inteligentes. E o Ethereum foi construído para rodá-los. A gente falou sobre o assunto no episódio da Taylor Swift, mas eu vou te dar um exemplo concreto, sem jargão. Imagina que você e mais 3 amigas decidiram criar um fundo coletivo de viagem. Todo mês, cada uma coloca R$ 200. A gente só usa o dinheiro quando todas as 4 concordam e ninguém pode sacar sozinha. Hoje, como que você faria isso? Conta conjunta no banco, que tem burocracia? Ou confia numa amiga para guardar, o que é ótimo até virar um problema? Ou usa um app de terceiros que cobra taxa e tem acesso ao seu dinheiro?
Com o Smart Contract no Ethereum, você cria as regras uma vez, coloca lá o código e a partir daí o contrato executa automaticamente. Ninguém precisa confiar em ninguém. A regra é o código é a regra. Sem banco, sem intermediário, sem taxa abusiva, sem desculpa o sistema cair. Agora escala essa ideia. Em vez de 4 amigas em um fundo de viagem, imagina 1000 pessoas numa organização global tomando decisões coletivas sobre como alocar recursos, que projetos financiar, quais regras mudar. Sem CEO, sem conselho de administração, sem ninguém no topo da pirâmide com veto. Apenas código, votação e consenso. E isso tem nome, chama-se DAO, Decentralized Autonomous Organization, Organização Autônoma Descentralizada. E antes que você revire os olhos, deixa eu te dizer, não é ficção científica. A gente falou um pouquinho também no episódio sobre as séries na parte de Succession. Existem hoje DAOs com bilhões de dólares sob gestão coletiva. Existem DAOs financiando pesquisa científica, criando software, gerenciando protocolos financeiros, até produzindo conteúdo. Mas como qualquer coisa nova, tem um lado bonito e um lado que ainda está sendo construído. Sabe a cena do suéter azul? A Indy chega com um cinto que ela acha neutro, a Miranda sem nem olhar desmonta a ilusão de que a Indy está em cima da influência da moda. Ela rastreia como aquele azul específico chegou nas ruas, passando pela autocostura, as revistas, pelas lojas de departamento, até o outlet onde a Indy comprou aquela blusa horrorosa. É uma cena sobre influência invisível, sobre como os sistemas moldam escolhas que a gente acha que faz livremente. A internet funciona assim também. A Web 1 dos anos 90, começo dos anos 2000, a internet de leitura, sites estáticos, lê, não interage muito, as informações são de quem tem servidor e sabe programar. A gente era só espectadora. A gente passou para a Web 2, que é onde a gente mora agora. Instagram, TikTok, Google, YouTube, a internet ficou participativa. Você cria conteúdo, interage, mas tem um detalhe, sem ser dono de nada. O TikTok pode deletar sua conta amanhã, o Instagram pode dar shadowban no seu perfil, o YouTube pode desmonetizar seu canal. Você construiu uma audiência numa plataforma que não controla. É o suéter azul. Você acha que está fazendo escolhas livres? E tá, de certa forma. Mas dentro de um sistema que outra pessoa projetou e que beneficia, principalmente, essa outra pessoa. O Instagram foi avaliado em aproximadamente 100 bilhões de dólares. E esse valor foi criado por quem? Pelas pessoas que publicam foto todo dia. Mas quem ficou com o dinheiro? A Meta. Isso não é conspiração, é um modelo de negócio. Funciona assim. Só que agora muita gente está percebendo como funciona e perguntando, e se não precisasse ser assim? E a Web3 é a tentativa de responder essa pergunta. A ideia central é simples, mesmo que a execução seja complexa. Se os usuários de uma plataforma fossem também os donos dela, e se o valor que você cria ficasse, pelo menos em parte, com você? Imagina um TikTok onde os criadores de conteúdo têm tokens de governança, tipo ações, que dão direito a voto nas decisões da plataforma e participação na receita. Imagina o Spotify, onde os artistas vão receber direto, sem intermediário, proporcionalmente aos streams, e tem voz em como a plataforma evolui. Isso é, em linhas gerais, o que a Web3 propõe: propriedade distribuída, governança coletiva, valor que fica com quem cria. Agora, e aqui eu vou ser bem honesta contigo, a realidade é que muito disso ainda é promessa. Infraestrutura, experimento, a execução atual tem fricção, tem especulação, tem golpe misturado com inovação genuína. Mas a direção é real. Entender essa direção antes que vire mainstream é exatamente onde você quer estar. Vou te contar uma história. Em 2021, uma DAO chamada Nouns DAO foi criada. O conceito é meio artístico e meio financeiro. Todo dia, meia-noite, um NFT é leiloado. O dinheiro vai para o tesouro coletivo da DAO. Quem tem um Now tem o direito a voto nas decisões de como gastar esse dinheiro. Até aqui parece coisa de nicho, né? Tipo, legal para quem gosta. Mas aí a DAO começou a contratar pessoas. Designers, desenvolvedores, produtores de conteúdo, advogados, gerentes de projeto, pessoas reais, com trabalho real, remuneradas em criptomoeda, em alguns casos com participação na governança, sem RH, sem contrato CLT, sem avaliação de desempenho anual onde você sorri e fala que quer crescer na empresa. Você propõe um projeto, a DAO vota. Se aprovado, você executa, entrega e recebe. Simples? Bem, mais ou menos. Tem suas complicações, mas o modelo existe, funciona e está crescendo. Agora deixa eu ir mais longe. Existem DAOs focadas em moda. Sim, em moda. A The Fabricant é um estúdio de moda digital descentralizado. A DKNG financiou coleções através de votação coletiva. Existem coletivos de designers que trabalham via DAO. Decidem coletivamente em que projetos entrar, dividem a receita de forma transparente via smart contracts. Tem DAO de mídia, coletivo de jornalista e criador de conteúdo que são donos dessas publicações coletivamente, sem um publisher tradicional. Tem DAOs de investimento, grupos que reúnem capital coletivo para investir em projetos, imóveis, obras de arte. Agora, e aqui é onde eu quero que você realmente preste atenção. Isso não significa que o emprego tradicional vai acabar amanhã. Não significa que você tem que largar tudo e entrar numa DAO hoje. Mas significa que o leque de formas de trabalhar, ganhar dinheiro e ter autonomia está se expandindo. E mulheres, historicamente, têm sido subrepresentadas nos lugares onde esse leque se expande. Em 2000, quando as mulheres fundaram os startups de tech,
Pouquíssimas. Não porque mulheres não eram inteligentes ou capazes, mas porque o ecossistema foi construído sem elas, por pessoas que não as incluíram. A Web3 tem o mesmo risco e tem a mesma oportunidade. A diferença é que agora você sabe, tá ouvindo esse episódio, tá aqui antes do mainstream. E o que você vai fazer com isso? Tá, Lu, mas chega de abstração. Tem como a gente partir pro concreto? Claro, primeiro, você não precisa ser técnica para participar da Web3. Repito para quem não ouviu. Não precisa saber programar. Não precisa entender de código. Não precisa ler white papers em inglês técnico 11 da noite. A Web3 precisa de habilidades que qualquer ecossistema novo precisa. Comunicação, design, estratégia, gestão de comunidade, finanças, direito, marketing, análise de dados, curadoria de conteúdo. O que muda é o contexto e algumas das ferramentas. E contexto e ferramentas a gente aprende. Segundo, Ethereum é a infraestrutura mais importante do Web3 hoje. Não é a única blockchain. Tem o Solana, Polygon, Avalanche e várias outras. Mas Ethereum é a maior, a mais descentralizada e a que tem mais desenvolvedores, mais projetos, mais históricos. Pensa nela como um sistema operacional, tipo iOS ou Android. Outras existem, algumas até mais rápidas ou baratas em certos aspectos, mas o ecossistema mais rico, com mais oportunidades, roda em Ethereum ou em redes compatíveis com ela. Terceiro, o que são tokens e por que eles são importantes? Tokens são um ativo digital que existe numa blockchain. Pode representar várias coisas: dinheiro, participação numa organização, representação de um ativo físico ou simplesmente um registro de que você fez algo. O Ether, ETH, é o token nativo do Ethereum. É um combustível da rede. Você paga com ele para executar as operações na blockchain. Mas tokens de governança são diferentes. Quando uma DAO emite tokens de governança, ela está essencialmente distribuindo o poder de voto. Quem tem token, tem voz. Isso importa porque muda um pouquinho da lógica de como as organizações tomam decisões. Em vez de o CEO decide, quem tem token vota. Isso não é uma utopia perfeita. Quem tem mais token tem mais voto, então pode concentrar poder de outras formas. Não existe sistema perfeito, mas é uma estrutura diferente, com dinâmicas de poder diferentes. Quarto, onde aprender sem se afogar em conteúdo ruim? Boa pergunta. O espaço é inundado de conteúdo de pessoas tentando te vender algo ou te convencer de que vai ficar rica rapidinho. Aqui vai minha lista curta e honesta. O site ethereum.org é surpreendentemente bom e tem explicações em português. Feito pela Ethereum Foundation sem agenda de te vender nada. Bankless é um podcast newsletter em inglês que tem transcrições e é sério, sem hype vazio. Para DAOs especificadamente, o Gitcoin tem documentação e comunidade ativa sobre como participar. E é claro, de repente o Web3 que vai continuar trazendo tudo isso para você toda semana. Isso foi uma autopubli? Talvez. Quinto, a cautela necessária. A Web3 tem fraude, tem especulação, tem projetos que prometem o mundo e somem. Tem founders que pegam dinheiro de investidores e desaparecem. Isso se chama rug pull no jargão e acontece mais do que deveria. Isso não invalida a tecnologia. É como dizer que porque existem estelionatários usando e-mail é uma tecnologia ruim. Mas você precisa saber que o espaço ainda está amadurecendo regulatoriamente, legalmente e em termos de maturidade das próprias organizações. Não coloque o dinheiro que você não pode perder. Não entre em projeto nenhum sem pesquisar. Não confie em promessa de retorno garantido. Isso sempre foi golpe e vai continuar sendo. Mas sabe o que eu acho mais poderoso em O Diabo Veste Prada? Não é a moda, não é a Miranda. É o momento em que a Andy escolhe. Tipo, ela poderia ter continuado. Ela tinha o aval da Miranda. O maior aval que existia naquele mundo. Ela havia aprendido as regras, dominado o jogo, provado que conseguia. O caminho estava aberto. E ela foi lá e jogou o celular no chafariz de Paris. Tem uma leitura dessa cena que diz que ela foi ingênua, que ela desistiu de uma oportunidade incrível, mas tem uma outra que vai dizer que ela reconheceu que a versão de sucesso que ela estava sendo vendida não era a versão que ela queria, principalmente quando a Miranda joga na cara dela aquela história com a Emily. Não acho que a gente precisa escolher uma leitura, as duas são verdadeiras ao mesmo tempo. E eu acho que essa é exatamente a tensão que muitas de nós vivemos no trabalho. Não é que o emprego seja necessariamente ruim, é que às vezes o molde não é o seu molde. E durante muito tempo não havia muitos outros disponíveis. A Web3 não vai resolver questões de identidade ou de propósito, mas pode ampliar o menu de formatos e ter um menu maior é melhor do que não ter. Quero deixar uma reflexão aqui sem resposta fácil. A geração das nossas mães construiu o caso de mulheres que podiam sim chegar ao topo de hierarquias tradicionais. E fizeram isso. Quebraram barreiras reais, importantes, duramente conquistadas. Nossa geração tem a oportunidade de perguntar: e se a hierarquia em si não fosse o único caminho? Isso não é invalidar o que veio antes, é construir em cima, é continuar o projeto. E tecnologia, quando ela funciona mesmo, não é sobre substituir pessoas. É sobre ampliar o que é possível, o que você consegue fazer, quem você consegue ser. Ethereum, DAO, Web3 podem ser ferramentas nesse projeto. Só ferramentas. A direção continua a ser sua. Vamos lá, vamos recapitular o que a gente cobriu hoje. Primeiro, a estrutura corporativa e hierárquica com chefe, pirâmide, decisões concentradas em cima não é lei da natureza. Foi uma solução tecnológica para um problema de coordenação. E quando a tecnologia muda, as soluções podem mudar também.
2. Ethereum é uma blockchain programável. Ela permite smart contracts, acordos em código que executam automaticamente quando condições são cumpridas. Isso possibilita organizações que funcionam sem autoridade central. 3. DAOs são o experimento mais avançado disso hoje, que são organizações descentralizadas governadas por tokens que estão contratando pessoas reais para trabalho real em várias áreas, não só tecnologia. 4. O Web3 não é um hype vazio, mas também não é a solução para tudo. Tem risco, tem golpe, tem especulação, você precisa de discernimento e agora tem um pouquinho mais de base. 5. Seu próximo trabalho pode não ter o chefe, ou pode ter, mas o leque está se abrindo e você tá a ouvir o podcast à frente da curva. Agora, o que eu quero que você faça? Só uma coisinha. Vai no ethereum.org hoje. Fica uns 5 minutinhos, lê a seção o que é Ethereum. Não precisa entender tudo. Só precisa começar a reconhecer o vocabulário. Conhecimento é assim, começa com familiaridade e vai virando fluência. A gente também tem o nosso episódio de glossário que pode te ajudar com isso. Se você ouviu isso enquanto você arrumava, lavava a louça, fazia academia, se você curtiu, eu também faço isso, sinceramente. Compartilha com aquela amiga que você acha que vai gostar e deixa uma avaliação no Spotify ou like se estiver ouvindo a gente pelo YouTube. Beijo!